Muito bem, povo de Deus, que bom poder estar aqui agora com vocês, compartilhando a palavra de Deus. E compartilhar a palavra é sempre um privilégio para todos nós, porque essa é a vontade revelada de Deus para as nossas vidas. Eu quero destacar aqui o livro de 2 Crônicas 20, abrindo aqui 18 e 19 os versículos, para a gente poder estar tratando aqui com vocês a respeito do reino de Judá, do reino no tempo do governo de Josafá. Olha só o que a palavra do Senhor nos ensina aqui a respeito desse texto. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor adorando. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Pessoal, o rei Josafá era um rei que foi um dos principais aí, foi o quarto rei na dinastia toda aí, ele governou por durante 25 anos, ele foi conhecido por ter ali rompido com aquela cadeia de idolatria dos reis que o antecederam, então ele teve essa condição. Então Amon e Moabe eram nações inimigas que eram aquelas que mais se opunham ao seu governo, mais pressionavam, mais batiam de ferro. Então, aí eu pergunto para vocês lembram daquele provérbio popular aí que diz, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come? Pois é, então se correr, Deus não vai gostar da gente, porque nós precisamos encarar os desafios, como aqui Josafá também encarou. Aqui, quando ele teve essa oponência e ele sofreu essa adversidade, ele precisou de tomar alguns passos, ele precisou de tomar algumas posições. Aqui, quando veio o texto aqui para a gente, diz que ele teve medo e adorou o Senhor. A gente sabe que o medo, ele não é de todo ruim. O medo, ele às vezes nos protege de perigos iminentes. E às vezes o medo também nos coloca nessa condição de fragilidade. Quantos homens de Deus caem? Quantas pessoas caem aí nos dias de hoje porque se sentem autossuficientes, são corajosos demais. Por que os adolescentes, especialmente, eles caminham numa condição aí onde vem aquela fase toda da rebeldia? Por quê? Porque se acham autossuficientes, se acham super-heróis. Por que os maridos que traem suas esposas nunca admitem que estão errados, porque se acham certos e acham seguros o suficiente para poder sair de qualquer tipo de cantada que talvez ele tenha recebido, qualquer aproximação ali com o sexo oposto. Tá vendo? Às vezes o medo, ele tem que nos impulsionar e nos levar à dependência de Deus. A primeira condição que nós encontramos aqui nesse texto é que quando nós encontramos essa situação difícil, quando aí vierem os inimigos, quando o bicho rugir para a gente, o que nós temos que fazer? Nós precisamos então buscar a face do Senhor. Precisamos então fazer desse medo, essa arma primeiro de defesa, né? Isso não é sinal de covardia, porque a gente sabe que tem muitos heróis mortos aí, e para a gente correr, mas para o lugar certo, buscar as forças corretas para a gente poder encarar os desafios. Está chegando uma conta aí para você pagar, você está desesperado, você está com algum problema na sua vida, um diagnóstico médico contrário, falaram que você ou alguém da sua família vai ter que passar por uma cirurgia muito importante, seus filhos estão tendo notas ruins, estão se envolvendo em más companhias. Você está numa situação difícil porque pessoas estão falando contra você. Esse medo, ele não tem que te fazer encarar a situação e ir brigar por ela. Você precisa, então, buscar as técnicas corretas, que é de aprender por que essa situação está acontecendo comigo, o que é, tente entender, mas isso tudo num tempo de meditação com a palavra de Deus. Qual foi a outra atitude de Josafá diante disso? Aqui, quando fala, ele se prostrou com o rosto em terra e todo Judá e os moradores de Jerusalém
também se prostraram ao Senhor e o adoraram. Se dispuseram os levitas e em voz alta fizeram dessa forma. Ou seja, ao invés de murmurar, você precisa declarar a palavra. Lá a palavra do Senhor em Romanos nos diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Às vezes você não vai precisar de ouvir a palavra que o Serginho vai ministrar para você, que a Jéssica vai ministrar para você, que a Carol... Não. Às vezes você vai precisar, nesse momento onde você tem essa oponência, você vai precisar então de declarar essa vitória nesse momento seu de solitude, né? Se prostrar e declarar aquilo que Deus pode fazer. Você vai pregar para você mesmo. Você vai pregar para você mesmo. Você vai pregar o que você já sabe do texto bíblico. Eu tenho certeza que se a gente soubesse, um exemplo, João 3,16, apenas, já seria o suficiente para a gente ter uma vida extremamente piedosa. Ou seja, aqui foi o que Josafá fez e ele conclamou a todo o povo, Judá e Jerusalém, para fazerem o mesmo. Ou seja, ele influenciou aqueles que estavam à sua volta exatamente com o seu temor a Deus. Temor não é ter medo de Deus. Temor é ter medo de ferir a santidade de Deus em nós. Então, quando nós ferimos essa santidade, quando nós colocamos Deus de lado, falando, Deus, deixa eu fazer sozinho, depois o Senhor vem e me ajuda. Entende isso? E outra coisa que ele nos ensina, que diante de uma adversidade tão grande, nós vamos ter que pensar, nós não podemos pensar que é Deus quem nos castiga por algo errado. Quantas pessoas se revoltam por viver em momentos difíceis e a primeira condição diz, onde que está Deus? Cadê o Deus que eu servi a vida inteira? Onde está o Deus que opera milagres que agora não está curando ali a minha doença? Onde está o Deus da família que agora permitiu que a minha esposa me abandonasse? Onde está o Deus que cuida dos seus enquanto os meus filhos foram para as drogas? Você consegue compreender isso? As pessoas transferem responsabilidades. E Josafá, ele teve que aprender exatamente sobre esse aspecto de não transferir essa responsabilidade daquilo que era parte dele para que o homem se fosse responsabilidade absoluta de Deus. Então, se correr, o bicho pega. Então, esse é o tempo da gente ir para os braços do Senhor, nos refugiar no coração de Deus, nos refugiar ali na presença dEle. Porque, como o salmista Davi nos ensinou, ele prepara para a gente uma grande refeição à presença dos nossos adversários. Porque ele que é a nossa proteção. As afrontas virão, as pressões virão, as perseguições certamente virão, mas Deus, ele quer que passar, estar ali à nossa frente. Ele que tem que caminhar ao à nossa frente exatamente para que, ao seu comando, tenhamos paz e vivamos aí de uma maneira condizente com aquilo que ele preconiza na sua palavra. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.